A análise de hoje mergulha num relatório técnico fundamental, lá de 1927. A missão na época era bem clara: como transformar um subproduto industrial abundante, a escória, em um material de construção que fosse, acima de tudo, padronizado e confiável. Bem, a estrutura da nossa apresentação vai seguir uma linha bem lógica. Primeiro, a gente vai entender o contexto do problema para depois dissecar suas causas. A partir daí, vamos examinar a solução que foi proposta e, claro, a sua validação científica. E para fechar, vamos dar uma olhada nas implicações maiores que isso tudo trouxe para a indústria. Então, para começar, nossa história nos leva para a Alemanha da década de 1920. É lá que a gente encontra a escória de alto forno, um resíduo industrial gerado em quantidades enormes, mas que, na verdade, era muito mal compreendido na época. E olha que interessante, mesmo depois de décadas de uso, desde a invenção lá por F.W. Luhrmann, o material ainda era visto com muita desconfiança pelo setor da construção civil. Faltava ciência, faltava padrão. Para se ter uma ideia, a estimativa era de um uso anual de 150 milhões de tijolos de escória. Mesmo assim, o conhecimento sobre as propriedades deles era, assim, surpreendentemente baixo, até mesmo dentro das grandes regiões industriais. E essa falta de conhecimento acabou criando um problema muito sério, uma verdadeira crise de reputação. E ela era alimentada por dois fatores: produtos que não tinham consistência nenhuma e regras governamentais, digamos um tanto equivocadas. O Dr. Gutmann chegou a documentar um preconceito técnico bem forte. Os tijolos de escória eram, muitas vezes, colocados no mesmo saco de materiais de qualidade muito inferior, como os tijolos de cinza. E o resultado? As autoridades simplesmente paralisavam obras de forma arbitrária. A situação fica ainda mais clara quando a gente olha as regulamentações oficiais de 1925. A tabela mostra que os tijolos de escória eram classificados na categoria mais baixa de todas. Partia-se do pressuposto de que a resistência máxima deles era de apenas 60 kg por centímetro quadrado, o que, na prática, restringia muito o uso em estruturas que precisavam de mais robustez. Certo, mas de onde vinha toda essa inconsistência que manchava a reputação do material? Foi aí que Gutmann identificou a raiz do problema. Existiam 5 processos de fabricação completamente diferentes. Então, cada um desses métodos produzia um tijolo com propriedades mecânicas totalmente diferentes. O problema é que no mercado tudo era vendido com o mesmo nome genérico: tijolo de escória. E aí, claro, a confusão estava instalada. Essa tabela aqui ilustra perfeitamente a questão. Pensem só, o mesmo método, o de Luhrmann, por exemplo, podia gerar um tijolo bem fraco, de 30 kg por centímetro quadrado, ou um outro bem resistente, de 170 kg por centímetro quadrado. Agora, imaginem o caos que isso criava para os engenheiros, construtores e para os próprios órgãos reguladores. Foi aí que Gutmann sacou a variável que todo mundo estava ignorando: a composição química da escória. Ela não era sempre igual, pelo contrário, variava muito de um alto forno para o outro. E esse era o pulo do gato. Ok, com um problema tão bem identificado, Gutmann partiu para a solução. Ele propôs uma abordagem sistemática para colocar um pouco de ordem nessa variabilidade toda. A proposta dele era um sistema simples, racional, baseado numa única métrica, mas uma métrica clara e objetiva: a resistência à compressão, que podia ser medida. Isso permitiria que os engenheiros finalmente pudessem especificar o tijolo certo para a aplicação certa. Mas a sacada de Gutmann foi ainda mais profunda. Ele demonstrou, por exemplo, que a cura a vapor funcionava melhor com escórias de caráter mais ácido, ou seja, ricas em sílica. Já o processo Luhrmann de cura ao ar se mostrava ideal para escórias altamente básicas com mais teor de cal. Era a união da química com o processo. Para validar todo esse argumento, não bastava só a teoria. Gutmann precisava de provas. E para isso, ele recorreu ao microscópio, para entender a química fundamental por trás da resistência desses tijolos. O que ele fez foi comparar as microestruturas de tijolos que vinham de 2 processos diferentes, ambos de alta resistência, para descobrir onde estava o segredo da durabilidade deles. E a análise microscópica trouxe o grande eureka da pesquisa. O mecanismo fundamental era o seguinte: a resistência mecânica vinha da formação de cristais de calcita, o famoso carbonato de cálcio, que agiam como o principal cimento, o aglutinante na matriz do material.
E o fato de serem birrefringentes, ou seja, de dividirem a luz em 2 raios, foi o que permitiu a sua identificação definitiva sob a luz polarizada. Certo. Com toda essa clareza científica, quais eram então as implicações para a indústria? O que isso significava para o futuro? Os dados de produção da época mostravam uma indústria em claro declínio. Ela simplesmente não conseguia competir com materiais como o cimento, justamente por não ter os padrões de qualidade que Gutmann estava propondo. E a aplicação ia muito além dos tijolos de alvenaria. O trabalho de Gutmann abria portas para a engenharia de diversos outros materiais à base de escória, projetados para fins bem específicos, como pavimentação, por exemplo. No fim das contas, o relatório de Gutmann de 1927 se mantém como um caso de estudo exemplar. Ele mostra o poder que a metodologia científica tem para agregar valor a subprodutos. E, claro, nos deixa com uma reflexão. Quais materiais contemporâneos, que hoje talvez a gente veja como resíduo, estão apenas aguardando uma revolução parecida, baseada em padronização e rigor científico?